Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos em nome de Jesus. Quero vos deixar uma palavra, louvado seja Deus, a qual está no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 50, que diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu de Asenate, filha de Potifera, e sacerdote de On. E chamou José ao primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Louvado seja Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, toma esta palavra nas tuas mãos. Toma os ouvintes desta palavra, Senhor, rogando pela tua misericórdia, pelo teu amor e a tua graça, a qual nos alcançou. Que nós permaneçamos sempre firmes, sempre abundante e perseverante na obra do Senhor, porque bem sabemos que o nosso trabalho não é em vão no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma esta palavra nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que eu quero trazer nesta palavra, louvado seja Deus. Uma palavra, louvado seja Deus, forte e edificante pelas nossas vidas. Que muitos conhecem essa palavra, a história de José. Um homem que sofreu a angústia e a perseguição na sua própria carne, sofreu as invejas, a dores e a aflição na alma, não por pessoas, louvado seja Deus, diferentes das suas casas, mas por pessoas da sua própria casa, que foram seus próprios irmãos. E muitos pregadores, louvado seja Deus, gostam de pregar essa palavra, falar sobre os sonhos de José, falar sobre a vida de José, louvado seja Deus. Mas no meio dessa história de José, eu quero trazer um relato, louvado seja Deus, a qual nesta manhã o Senhor nosso Deus começou a falar comigo sobre a angústia, aflição e perseguição na carne, no qual José vivenciou na sua vida, louvado seja Deus. A Bíblia lá começa a dizer, louvado seja Deus, que José ela foi vendido pelos seus irmãos quando tinha 17 anos de vida, louvado seja Deus, aleluia. E aí nesta hora que começa o ministério de José, louvado seja Deus. E José, quando ele é vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos de vida, e aí começa a passar a angústia, a aflição na sua carne. José, ele começa a sofrer, louvado seja Deus, essa aflição na sua própria carne, por causa de seus irmãos. E logo depois, louvado seja Deus, Potifar, ele compra José. E José, louvado seja Deus, quando é comprado por Potifar, ele começa a ver e a perceber que naquele momento a sua vida começa a melhorar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus era com José no Egito. E tudo, louvado seja Deus, que José fazia, Deus abençoava. A vida de José começava a ser prosperada, louvado seja Deus, começava a prosperar a cada dia. E Potifar, louvado seja Deus, aleluia, ele também era abençoado por causa de José, porque José habitava na sua casa, louvado seja Deus. Mas aí o que é que acontece? A mulher de Potifar se levanta contra a vida de José e levanta sobre ele um falso, colocando ele na prisão. E ele começa a sofrer a angústia, a perseguição de um justo. Quando ele pensa que vai começar a dar tudo bem, quando ele pensa que a sua vida vai tomar um rumo diferente, vai tomar uma melhora, louvado seja Deus, José é lançado na prisão. E ele foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos de idade. E ele sofreu angústia e aflição na sua carne. E a Bíblia ela vai dizer, louvado seja Deus, que Deus abençoa José, faz José prosperar, ainda mesmo na prisão.
Mas e contudo, louvado seja Deus, Deus não se esquece de José. Mesmo ele ainda na prisão. E quando ele chega aos 30 anos de idade, Deus faz ele governador do Egito. E mediante esta palavra, eu quero trazer para mim, eu quero trazer para você, que muitas das vezes sofremos angústia, aflição nas nossas vidas. E queremos muitas das vezes chutar o balde, largar o Evangelho, largar a Cristo Jesus. Repare nesta palavra, louvado seja Deus, que José ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos de idade. E aos 30 anos de idade, louvado seja Deus, que ele se torna governador do Egito. E aí as coisas começam a melhorar na vida de José. Muitas das vezes sofremos uma angústia, uma aflição de um dia, de um mês, até mesmo de um ano. E queremos largar o Evangelho. E queremos largar a Cristo. Mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, o apóstolo Paulo ele começa a dizer: mas graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ser forte, sempre abundante e perseverante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor e Salvador Jesus. José ele passou 13 anos da sua vida esquecido naquela prisão. A Bíblia diz que quando Faraó chama José daquela prisão, quando José ele se apresenta a Faraó, primeiro ele tem que se barbear. Mediante esse texto a gente vê que José ele estava esquecido naquela prisão pelos homens, mas não por Deus. E a Bíblia vai dizer que nem com isso tudo José ele blasfemou ao Senhor. Mas José ele permaneceu firme, sempre abundante e perseverante na obra do Senhor, porque ele sabia que um dia Deus o ia honrar. Aconteça o que acontecer, na minha e na tua vida, esteja sempre firme, sempre abundante, sempre perseverante, porque ainda que nós estemos esquecidos pelos homens, louvado seja Deus, Deus nunca esquecerá de nós. A Bíblia ela começa a dizer que ainda que uma mãe viesse a se esquecer de um filho, de forma que não se compadeça do filho que foi formado dentro de seu ventre, foi gerado, foi criado dentro de seu ventre, louvado seja Deus. Ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti, diz o Senhor. Ainda louvado seja Deus, que tu geraste dentro do teu ventre, eu já te conhecia. Assim diz o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho te guardado como a menina dos meus olhos. Eu tenho cuidado de ti, te livrado, te protegido. Mediante todas as angústias e aflição que tu tem passado na tua carne, mediante todo o teu sofrimento, eu não esqueci de ti. Mas chegará um dia que eu hei te abençoar na terra dos viventes. Chegará um dia, assim como eu fiz com José, irei fazer contigo, para que todos venham ver que eu sou Deus na tua vida, louvado seja Deus. Mas é necessário nós permanecer firme, sempre abundante, sempre perseverante na obra do Senhor. José permaneceu firme durante esses 13 anos de angústia e aflição.
Ele não blasfemou do Rei da Glória. Ele não blasfemou do Deus Todo-Poderoso. Esta palavra a qual o Senhor me deu nesta manhã, louvado seja Deus, aleluia, no qual eu comecei a meditar. E me alegrei, louvado seja Deus, com o nosso Deus. Que ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, Deus nunca esquecerá de ti. Que Deus te abençoe por intermédio desta palavra. Em nome de Jesus, oremos mais uma vez. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez e faz sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo deitar, dormir, acordar e levantar, porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos sem medida. Toma, meu Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas nas tuas mãos. Ó Senhor da glória, dá sobre nós a cada dia fé. Nos dá força, meu Pai, para nos permanecer de pé, Senhor Jesus. Mediante, meu Pai, as angústias e a aflição que nós temos passado. E que nós ainda há de passar, Senhor. Em nome de Jesus. Sê conosco, ó Deus dos céus. Não só agora, mas agora e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.